Isso que a gente viu agora acontece nos Estados Unidos, Canadá, na Holanda, no Reino Unido. Os serviços médicos e sociais conseguiram criar protocolos de atendimento a essa população. E essa conquista estrangeira é o ponto de partida para o trabalho que vem sendo feito aqui no Brasil. Eu visitei os 2 hospitais que atendem crianças e adolescentes transgêneros, um em São Paulo, o outro em Porto Alegre. A transexualidade é essa convicção de que eu nasci com o sexo oposto ao que eu penso que eu sou. A psiquiatria chama de transtorno de identidade de gênero ou disforia de gênero. E disforia significa mal-estar. Hoje em dia as neurociências comprovam que existe um cérebro feminino e um cérebro masculino. O que aconteceria na disforia de gênero é que a genitália se forma num período antes, na gestação, e o cérebro vai se formar depois. Aí, o cérebro pode não combinar com a genitália. Mas por quê? Para a ciência biomédica existem 2 teorias básicas ainda não comprovadas. Uma seria genética. Tem algumas famílias que têm mais casos do que a população em geral. A outra, uma alteração hormonal durante a gravidez que pode influenciar o comportamento futuro da criança. Os órgãos sexuais, eles são feitos até o 4º mês de gestação. E a marcação de comportamentos não é no mesmo período. E é por isso que pode acontecer uma dissociação. O diagnóstico não é fácil, nem rápido. As crianças, elas podem até ter essa expressão de gênero mais feminina ou masculina, talvez invertida e tal. Isso não quer dizer necessariamente nada, ou pode ser uma homossexualidade, ou pode ser algo lúdico que vai passar, pode ser até psicose infantil, pode ser muita coisa. E quando é de fato uma questão de identidade de gênero, não passa, né? Ela é persistente. Eu sempre me via como uma guria. Nunca me senti como uma menina, sempre como um menino. Como esses adolescentes e as famílias estão em acompanhamento médico e psicológico, a gente decidiu não identificá-los. No Natal, ela ficava sempre frustrada quando recebia um carrinho, um avião. Ela queria uma boneca. Os pais dessa mocinha de 13 anos, que nasceu menino, não entendiam o que estava acontecendo com ela. Logo que ela começou a andar, a falar, a gente percebeu que ela gostava de coisas de menina. Então a gente começou a não saber lidar com aquele tipo de situação. Botava os sapatos de salto alto da mãe, ela botava os brincos da mãe, e à medida que ela foi crescendo, ela foi, vamos dizer, escondendo essas pequenas diferenças que tinha quando era pequena. Eu pensava que eu não queria decepcionar meus pais, a minha família, os meus amigos, várias pessoas. Aí, quando eu fiz 9 anos, eu decidi contar mesmo. Ela falou que dentro dela tinha um tijolo, uma pedra, uma coisa pesando que ela não aguentava mais carregar. E o que você fez? Ah, coisa que como que mãe faz, né? Abracei e disse que acontecesse o que acontecesse, sempre ela me teria do lado dela. Mas pro meu pai foi um pouquinho difícil. Entrei em depressão, com certeza. Eu procurei minha mãe, ela me abraçou e disse que eu teria que enfrentar isso. Estou tentando fazer o melhor que posso, mas não é fácil. Esse garoto de 16 anos nasceu menina e foi tratado assim até um ano atrás, quando abriu o jogo com a mãe. Se ela tivesse percebido, provavelmente ela teria me poupado de muita coisa. Teria sido melhor. Por quê? Porque aí eu não ia ter precisado ser tanto tempo uma menina. A gente percebia por atitudes, mas eu nem conhecia esse termo transgênero, o que é um transgênero. Foi um baque, obviamente, não vou falar que é fácil, que não é fácil. Eu assimilei melhor do que ela, porque para mim, se é uma coisa que já é determinada, não tem por que ficar debatendo sobre, sim, ir atrás e juntos, né? Ela e ele, junto com as famílias, são atendidos de graça nos hospitais de Porto Alegre e São Paulo por equipes que reúnem psiquiatras, psicólogos, assistentes sociais, endocrinologistas pediátricos, ginecologistas.
Em São Paulo, o serviço promove reuniões para que as famílias compartilhem suas experiências. Tenho uma filha de 17 anos, mas durante 15 eu tratei ela como menino. A falta de informação me tornou ignorante para poder enxergar a menina. Eu não aceito até hoje. Sou sincera, assim, eu tento. Já mudei ele 2 vezes de escola, eu tive que tirar ele por bullying quando ele assumiu. O bullying e todas as questões, como a mudança do nome e o uso dos banheiros, levaram os hospitais a trabalharem junto às escolas. As escolas estão se adaptando muito bem a isso, estão respeitando a questão do nome, estão respeitando a identidade em relação aos banheiros, né, que é uma coisa, o uso do toalete lá, feminino, masculino. E assim como em outros lugares do mundo, o tratamento no Brasil começa na pré-adolescência. E o primeiro passo é o uso de medicamentos para inibir a puberdade. Você evita as transformações físicas que a puberdade acarreta. Enquanto os bloqueadores fazem efeito, os especialistas e as famílias ganham mais tempo para reconfirmar a decisão. É uma decisão que a criança não faz sozinha, é uma decisão da família, do núcleo familiar. E aí sim, os adolescentes passam a tomar hormônios para desenvolver características como barba e voz mais grossa, no caso dos novos meninos, e seios, no caso das novas meninas. Cirurgia de mudança de sexo só depois dos 21 anos. Mas essa realidade que você viu aí é exceção. Essa adolescente do Recife não teve apoio da família, nem onde procurar orientação especializada. Tem 16 anos e mora desde os 14 num abrigo. A mãe sofre de alcoolismo. Ela conta que é vítima de muito preconceito e quase foi agredida mais de uma vez. Na rua fica tudo faltando gracinha. Alguns meninos veio bater em mim, aí eu peguei e corri. Este juiz da Vara da Infância e da Juventude diz que o Brasil ainda está muito atrasado. A população trans no Brasil, dos adolescentes, está na sombra. Nós não temos ainda números quantitativos e qualitativos que nos indiquem como trabalhar com esta realidade. No Brasil existem 14 centros de referência LGBT, as iniciais de lésbicas, gays, bissexuais e transgêneros, como explica a coordenadora geral de promoção dos direitos LGBT da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República. Ela é a primeira transgênero a ocupar esse cargo. Ainda é um número muito pequeno, né? Mas são espaços onde essa pessoa pode conseguir um acolhimento adequado. Esse garoto e essa garota que você conheceu na reportagem tiveram muita sorte. Moram nas únicas cidades que têm atendimento especializado. E têm o amor da família. Nós tínhamos um filho triste e hoje nós temos uma filha muito feliz. Ser feliz, ter os meus filhos, ter o meu marido, ter uma família grande, feliz. Eu tenho amigos incríveis, eu tenho uma ótima família, eu sou uma boa pessoa. A minha moral não vai mudar. Dentro de mim já está resolvido quem eu sou, o que eu pretendo ser.